Bem, pessoal, agora a gente vai começar a falar um pouco sobre o desenvolvimento inicial dos invertebrados. A gente ainda não viu nenhuma parte de desenvolvimento inicial de nenhuma outra espécie. Então, tudo é meio que um mundo novo. Então, a gente vai observar aqui como funciona o desenvolvimento do embrião, onde vai acontecer o desenvolvimento do embrião, como vai acontecer o desenvolvimento, as células embrionárias iniciantes, né? Os determinantes citoplasmáticos que estão dentro do ovócito, as membranas celulares que são formadas durante o processo de clivagem. Então, tudo isso a gente vai observar. A gente vai observar também que no caso dos invertebrados, a gente vai ter uma diferença bem gritante. A gente viu em aulas anteriores os tipos de clivagem, né? Então a gente viu que existem diversos tipos de clivagem e as clivagens observadas aqui nos insetos, sobretudo nas drosófilas, temos uma clivagem superficial. Nós observaremos também a presença de um ovo centrolécito, que é um ovo diferente, tá? Que na realidade é comum em invertebrados, mas é diferente das realidades que a gente observa em mamíferos, tá? Em mamíferos, em aves, em anfíbios. Por quê? Porque esse ovo centrolécito, ele concentra boa parte do seu vitelo na região central e as células que vão se desenvolvendo, os blastômeros, eles vão se vitelo. Então, existe essa diferença. E como acontece isso, professor? Existe um mecanismo que a gente vai estudar nessa aula de hoje, que é a formação do blastoderma sincicial. Esse blastoderma sincicial, eu acredito que vocês já tenham ouvido falar de sincícios, mas esse blastoderma sincicial, ele vem nos mostrar o quê? Que até o 13º ciclo celular, até o 13º ciclo de divisão do embrião, vai acontecendo, as células, elas só se dividem em seu núcleo. Não existe uma divisão, não existe a formação de um citoplasma, como a gente vê em outras células, tá certo? Que a gente vai ver mais à frente. Então é importante a gente ver isso. Elas se comportam como uma única célula, com vários núcleos, uma célula nucleada. E somente a partir do 13º ciclo de divisão, que aí sim, esse sincício, esse blastoderma sincicial vai se transformar num blastoderma celular. Mas vamos ver isso com mais detalhes mais à frente. Falando um pouco sobre esse desenvolvimento inicial, a gente vai falar um pouco sobre a fertilização. Temos que falar um pouco sobre o ovócito, o desenvolvimento do ovócito, como ele ocorre, né? Então, nós temos o ovócito. Bem, o ovócito, ele se desenvolve dentro do ovário, tá? Numa estrutura chamada folículo, como vocês vão ver aí nessa imagem que a gente está vendo. Então, nessa parte C aqui embaixo, tá? Vocês vão ver direitinho que tem a formação dos ovócitos, né? Células-tronco, tudo bonitinho. Então, esses ovócitos, eles vão se dividir, né? As células germinativas, na realidade, vão se dividir 4 vezes e vão produzir um ovócito com 15 células germinativas. 15 células nutritivas. E essas células nutritivas, elas têm a função de quê? Oferecer o crescimento do ovócito. E ao redor dessas células nutritivas, vocês vão ver também a formação de células foliculares que vão formar uma câmara do ovo, Tá? Essas células nutritivas, elas vão
fornecer ao ovócito, né, vão fornecer RNA, proteínas, organelas através de pontes citoplasmáticas que elas vão fazer durante essa transferência. E esses materiais, RNA, proteínas e organelas, eles são conhecidos como morfógenos. E com a fertilização do ovócito, o núcleo do zigoto sofrerá divisões a cada 9 minutos, sem a separação do citoplasma, formando aquele sincício que eu havia falado para vocês, que será um blastoderma sincicial. Então, nós observamos também que o ovócito das drosófilas, ele já vem ativado. Ele pouco antes da fecundação, ele é ativado. Diferente do que acontece com mamíferos, antes da fecundação, esse ovócito já vem ativado. Então, passando para a fertilização, a gente vai observar que o ovo ele é ativado antes do espermatozoide entrar, como eu havia falado anteriormente para vocês, tá? E esse ovo ele é ativado durante a ovulação, minutos antes de começar a fertilização. Conforme a drosófila ela vai se comprimindo durante a ovulação, existe um orifício estreito e os canais de cálcio começam a se abrir e começa a haver uma entrada de cálcio e vai haver uma reativação da meiose, das divisões meióticas, e também vai haver a reativação dos RNAs mensageiros. E esses RNAs mensageiros, eles começarão a ser traduzidos mesmo que ainda não fertilizados. Isso é muito importante. Isso não acontece em mamíferos, por exemplo. Essa situação desses RNA mensageiros começarem a ser traduzidos antes da fertilização é uma característica que acontece muito comumente em insetos. A gente também observa que existe apenas um local para a entrada do espermatozoide dentro do ovócito. E esse local se chama micrópio. Ele é um túnel na região do córeo, na casquinha do ovo, que vai ficar na região dorsal do embrião. E esse micrópio ele permite que os espermatozoides passem através dele, um de cada vez. E ele impede a polispermia. Ele bloqueia a polispermia. Então, lembrem-se que a polispermia ela é um problema de várias espécies, entre várias espécies. Né? A gente vai ter indivíduos triploides, enfim, a gente vai ter indivíduos que podem ter uma série de problemas e o bloqueio da polispermia é necessário. E no caso das drosófilas, elas não possuem aqueles grânulos que vão inativar os espermatozoides que não chegam no pronúcleo feminino. Eles não possuem. Eles só possuem esse bloqueio através da compressão do micrópio. Então, a sua passagem de um espermatozoide através do micrópio por vez. A gente também já observa que quando o espermatozoide entra no ovo, ele já começou a se especificar e determinar os eixos corporais. Então, assim que o espermatozoide entra, ele já está se organizando, o ovócito ele já está se organizando para se transformar em um embrião. E as membranas celulares do espermatozoide e do ovo não se fundem. Ao invés disso, o espermatozoide entra no ovo intacto. E o DNA dos pronúcleos masculino e feminino se replicam antes de se fusionarem. E depois, os pronúcleos se fusionam
E os cromossomos maternos e paternos se mantêm separados até a primeira fase da mitose.